espiritualidade na sua manhã. Ótimo dia para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós já estamos ao vivo aqui no programa Manhã Boa Nova, desta quarta-feira, 17 de julho de 2019. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, te desejo uma ótima manhã a todos aqui da nossa técnica, a toda a nossa produção, todos os nossos convidados também. Vamos trazer já os destaques do programa de hoje. A gente vai falar da despedida, né? A despedida de uma pessoa querida, que é sempre muito difícil de lidar com essa situação. Como lidar com o luto também, qual a visão das nossas comentaristas sobre a data limite. Vamos falar sobre isso. E uma história de vidas passadas é a peça que está em São Paulo, dia 20 de julho. Hoje tem sorteio, ó Verinha! Vamos sortear um par de ingressos aqui no Manhã Boa Nova. É só você ligar 0800 979 5011. A Verinha vai atender a sua ligação e você pode ser o sortudo ou a sortuda de hoje, e sempre deixando seus comentários a respeito do tema desta quarta-feira. Participe pelo nosso WhatsApp, que é 0 operadora 11 99643 3827. Salve esse número no seu celular, envia sua mensagem de áudio ou até mesmo um vídeo que a gente coloca aqui no nosso programa. Estamos ao vivo lá no YouTube, tvmundomaior.com.br. Assista ao vivo, já tem a transmissão no YouTube, Rede Boa Nova de Rádio também, você já encontra a nossa transmissão. Lá você pode digitar uma pergunta para as nossas comentaristas que já estão nos nossos estúdios hoje. Ela que é palestrante e psicóloga, Adriana Morales, bom dia. Bom dia! Bora, Magrini, vamos acordar! Uhul! Essa garota é demais! Eu tô feliz porque eu tô aqui com uma pessoa que já Vanessa vai apresentar, mas eu estou triste, porque eu estou sentindo falta de uma pessoa ilustre. Já também se apresentará. Tô meio tristinha, porque eu acho que a gente tem que ficar juntinho. Não tá frio, Vanessa? Ah, essa falta do seu lado, não da presença. Agora entendi. Do meu lado, aqui juntinho. É isso aí, gente. Brincadeira, boa quarta, bom programa. Fica junto com a gente que hoje vai ser bem legal. É isso mesmo, vai ser bacana, né, Adri, falar sobre isso. Você gosta, né, desse assunto? Eu gosto do luto. Eu tive a felicidade de fazer uma pós-graduação em luto. Olha. Logo eu fiz concomitante. Já terminei a faculdade, já comecei a pós-graduação e, assim, foi muito bacana, assim, foi uma experiência bem legal. Muito aprendizado. Muito aprendizado. E a minha história também, dentro da psicologia, eu fui trilhando aí os caminhos pelo luto. É uma coisa atípica, mas eu curto falar. Legal. Muito bom. A escritora e psicóloga Miriam Isabel está aqui também. Bom dia, Miriam. Bom dia, gente. Eu vou querer uma música pra mim, né? Que eu já tudo pra mim. Essa eu não quero, Manuca, essa é dela. Eu vou escolher uma coisa mais sofisticada. Individual. Mais bonita, né? Não é profunda. chique. Bom dia, povo de Deus. Tô ouvindo a louca falar, assim, fiquei muito feliz de fazer uma pós em luto. Serei eu a louca. Ai, você, Dri. Você sou eu, gente. Dá pra focar aqui em mim? Por favor, então. Ela dá uma coisa de ficar muito feliz em fazer uma pós em luto. Vamos ver o que é isso, né? O luto, ele tem realmente muitas camadas, ele é delicado, ele é doloroso. E tem aí uma coisa espírita no meio desse luto que não pode chorar. Se você é bom espírita mesmo, você não. Vamos ver onde é que nós vamos parar com isso. Bom dia, boa quarta, bem-vindo, participem. E temos aqui, não é? Participação ilustre também aqui nos nossos estúdios hoje. Ela que é atriz e autora de uma história de vidas passadas, Fernanda Rusver. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, gente. Que saia bem, né, com essas doidas aqui, tá? Eu tô contida, gente. Eu estou curiosa. Você se apresentar, eu tô aqui quietinha, entendeu? Daqui a pouco eu vou começar a falar, tá? Foca em mim, vai. Tá tudo certo. Tudo certo, Olha pra frente só. Só mulheres aqui hoje, vamos dominar tudo. Mas a gente tem a participação dele. É o Merlânio Maia com a coluna A Hora da Poesia Espírita. Vamos acompanhar. A Hora da Poesia Espírita, com Merlânio Maia. Oi, meus amor.
Merlânio Maia trazendo mais um poema para você. Você que nos assiste da TV Mundo Maior, você que nos escuta na Rádio Boa Nova, você que está no YouTube, no nosso canal, o canal de Merlânio Maia, eu peço que você dê uns cliques aí, se inscreva, dê os likes, né, aquele joinha, para que a gente possa continuar firme junto. Então, o poema que eu trago para você é Tudo que Deus Faz é Bom 2, a missão, que eu já tenho um, que já está gravado aqui no canal, depois vocês podem ver aí, mas esse é o 2. E eu digo assim: um sujeito da cidade visitando o interior, tal qual dono da verdade metido a entendedor, vai perguntando ao matuto com seu jeito meio bruto, criticando até no tom, e o matuto respondendo aqui e ali vai dizendo: tudo que Deus faz é bom. Vai perguntando o sujeito: mas você não acha errado? Onde a vaca tem os peitos quase ao rabo pendurado? E o matuto: que nada, a vaca está preparada, nem precisa califão, e protege com certeza, que o coice é a sua defesa. Tudo que Deus faz é bom. E lá na roça, o cidadão, quando vê a melancia, o girimum e o melão, grita cheio de alegria: veja só que grande asneira, frutinhas na pitombeira e as maiores no destom. Por que não se inverte e ajeita, se a criação é perfeita e tudo que Deus faz é bom? Porque Deus não colocou cada fruto em seu lugar? Ou ele nunca pensou se eu não iria criticar? Pois se a fruta é pequena, nasça em árvore amena, pois nem torta o guidom, mas se a fruta é anormal, que dê em árvore colossal, para que tudo seja bom. Já era do lanche a hora, na sombra da pitombeira, deitam-se ali sem demora, pois que bateu a canseira. De repente uma pitomba do galho mais alto tomba, certeira, sem nem o som, e no olho do caba bruto acerta, e grita o matuto: tudo que Deus faz é bom. E o matuto continua: já pensou se essa pitomba fosse uma abóbora crua caindo como uma bomba, ou melancia ou melão? E aquele sujeito então, com olho roxo e marrom, viu em Deus sabedoria e concordou nesse dia: tudo que Deus faz é bom. Olha aí que reflexão importante, não é? Fica para tu com um beijo no coração do poeta. Deus te abençoe, meus amor. O Merlânio Maia tá de volta na próxima quarta-feira aqui no Manhã Boa Nova. Gratidão pelas participações, sempre muito bom, né? E a despedida de uma pessoa querida é sempre muito difícil. A dor do luto é difícil de expressar com palavras, e imagine para uma mulher grávida perder o marido quando falta pouco para ter o bebê. Nessa fase, além de passar por tantas alterações no corpo e no emocional, a futura mamãe busca no marido sua âncora para se fortalecer e lidar com o parto, a criação dos filhos e tendo o marido presente ao seu lado. A grávida Marília Oliveira, de 35 anos, está vivendo o momento mais incrível da sua vida. Estava, né? Ela e o marido José Roberto, de 40 anos, sonhavam em ter um filho e, para isso, levaram 5 longos anos tentando engravidar. Durante esse período, as tentativas não são nada fáceis. Tratamento, perdas, expectativas que se transformam em decepção, até que finalmente o casal Marília e José receberam a tão sonhada notícia de que o milagre, entre aspas, da vida aconteceu. Eles teriam um filho. Infelizmente, José Roberto não pôde conhecer o filho. Ele morreu em complicações de um edema pulmonar após ter sofrido 9 paradas cardíacas e se foi quando a esposa estava grávida de 8 meses. O desabafo de Marília sobre a perda do marido e como ela superou a vontade de não ter mais filho é assim. Uma semana depois de voltar das férias, em setembro de 2017, eu descobri que estava grávida. Fiz teste de farmácia e enviei a foto para o meu marido com a legenda: "Oi, papai. Ficamos felizes, estávamos tentando engravidar há 5 anos. E aí ela depois foi relatando, a gente vai trazendo mais aqui no programa. Agora, como nós podemos analisar que essa situação é uma prova para a esposa e para o bebê, Adriana?
Olha, eu acho que não só para a esposa e para o bebê, mas para a família toda, né? Não só para o núcleo, que é a esposa, o bebê, o pai. Não sei nem se a gente pode dizer que é uma prova ou pode ser também uma expiação, né? Eu penso que cada luto, cada experiência de luto, ela tem as suas peculiaridades. Nesse caso, a gente observa alguns agravantes, né? Que olha só, é a perda daquela pessoa, perda entre aspas, porque a gente sabe que não perde ninguém, né? Então, é o desencarne daquela pessoa, é a impossibilidade do exercício da maternidade dentro daquela estrutura de família. Então, assim, aquelas projeções, vou criar meu filho, não é? Vou passar pelo período da infância, que é um período delicado, que precisa, os primeiros anos, que precisam de muita ajuda, já não tem mais. Aquela perspectiva de vou cuidar dessa criança dentro do núcleo familiar que eu almejei, também não tem mais, perdão. Então, assim, existem esses agravantes que vão ser complicadores no processo desse luto. Como é que passa? Eu me perdi na pergunta, né? Se é uma prova ou se é uma expiação. Para a mãe e para o bebê. Para o núcleo todo, né? Para o núcleo todo. Para a mãe, para o bebê, para o marido e, muito provavelmente, para a família extensa. Porque eu imagino que uma situação como essa, com tantas projeções, com tanto desejo de que dê tudo certo, né? Porque a gente está falando da perda do marido, mas da possibilidade do nascimento de um filho, da concretização desse nascimento. Então, é uma dor profunda para todo o núcleo e a família extensa. Miriam? Olha, ter um sonho, né, e ver esse sonho desmanchar, ele não é fácil isso não é fácil para ninguém, né? O negócio é difícil mesmo. Então, de cara tem a frustração e tudo mais. Imagine um filho que é alguma coisa transformadora. As pessoas têm feito milagres aí para poder conseguir ter o seu filho e tudo mais. Então, essa pessoa que guerreou, né? Não é nem algo que foi com tranquilidade, não que vai pesar mais ou menos, não. Mas ali ainda tem um esforço, tem uma demanda ali de energia, houve um empenho maior. Você faz daquilo, eu já vi muitos casais, eles fazem da vida essa busca para ter um bebê e tudo mais. Quando você tem essa possível condição, né? E vai festejando isso. Quando isso degringola por alguma razão externa, ou seja, uma das pernas da felicidade, né? Eram 3. Se quebra, eu acredito que seja realmente muito doloroso, muito frustrante, muito difícil, muito penoso. Acho que tem uma ideia de olhar para a vida e pensar esse filho sem ele. Toda vez que eu olhar para esse filho, eu vou me dar conta do pai, eu vou chorar uma dor, eu vou sentir uma falta. Tem muitos aspectos, né? A dificuldade de ter um filho sozinho, não era um plano só meu. A dificuldade financeira de lidar com isso, de cuidar, de ir ao banheiro e ficar com o bebê, tudo. É de A a Z. E a pessoa tem todo o direito de se mostrar humano bastante para pensar a vida já não valia mais, eu já não queria mais nada. Dá para pensar em desistir? Putz, acho que qualquer um na situação dela poderia passar por isso. Assim como existe um outro lado, que é a pessoa, exatamente por ter perdido alguém e compreender a natureza da vida com a morte, olha que coisa zen. Não somos nós. Falando uma hipótese da gente compreender esse momento. Ele se foi. Então, pelo menos, eu tenho dele um filho e vou fazer disso uma razão ainda maior para tê-lo, para vivê-lo, para senti-lo, para aquecê-lo, para crescer com ele, né? Mas eu acho que as duas coisas só são... acho que esse momento de verdade e desenvolvimento, ele só é possível quando a gente põe para fora isso que ela traz de não era nada disso que eu queria o bom, por que comigo não, blá, 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 eu não quero mais, assim eu não quero, que é esse nosso chororô infantil que tem total cabimento, porque é extremamente verdadeiro. E exatamente por a gente conseguir colocar isso para fora, é que a gente tem um mínimo de condição de dar um passinho além e poder ver a vida com mais naturalidade e força. O que eu acho? Acho que é uma prova para o bebê? Sim, estava pronto para ter pai. Ou não, né? Por isso nasceu ali. Essa mulher, ela fez um acordo de ter que passar por isso dessa forma. Não sei se tinha uma condição já prévia, porque isso significava uma
pedrinha na balança necessária para as coisas dela, para o aprendizado dela. Agora, sem dúvida, para esse pai também que deixa a mãe e o filho, é doloroso. Tudo isso daqui, temperado com fé, fica extremamente mais leve. Eu confio que o fluxo é esse, que não tem uma folha que cai da árvore. Então, aí eu fluo. A nossa fé bate um vento, né? Ela um pouco flexível. Assim, Um pouquinho de vento só, né? Nem precisa então, muito. Então, eu acho que é uma prova e uma oportunidade e uma penitência. Pode ser várias coisas e podem ser todas as coisas. E tudo isso pode ser muito amenizado pela fé. Mas acho que envolve os três, no mínimo, e sem dúvida, todos que estão em volta. Então, imagina, as mulheres que estão grávidas em volta com seus respectivos maridos são despertadas no seu íntimo de que aquilo pode acontecer com elas a qualquer tempo. Né? Então, uau, é uma onda. Blá. É uma marca, É uma onda né? que ensina, né, Adriana? É uma marca na família, né? Essa história vai ser contada por gerações. Então, é uma dor que vai, ao longo, né, do ciclo geracional da família, vai sendo, de alguma forma, revisitada. E todas as vezes que a gente revisita, a gente dói um pouquinho, mas dói menos. Então, é uma história que não se perde no tempo, né? Ela se perpetua ao longo do desenvolvimento da família. O que você acha, Fernanda? Bom, dolorido. De fato, dolorido. A vida, ela sempre nos brinda com algumas surpresas, nem sempre agradáveis, né? Todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. Tento me colocar no lugar dessa mãe, então, e é o momento que ela perde, porque se projeta um sonho e ele se rompe. E quantas vezes em nossas vidas nós temos isso? Nós projetamos nosso futuro, nós projetamos um determinado tipo de estudo, algo que parece que vai te deixar feliz, que é aquilo que você mais quer, e de alguma maneira a vida vem com os seus ensinamentos, com as suas lições, e puxa teu tapete e de repente você cai. A pergunta que fica para mim é sempre por quê? Porque eu acredito viamente, assim, que esse é o despertar do espírito. A partir do momento que ele se questiona, a partir do momento que ele começa a pensar de um ponto de vista mais reflexivo, por que é que isso está acontecendo comigo? A gente tem essa tendência, né? Pode acontecer com outro, mas por que aconteceu comigo? E te coloca em cache, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa. Todo mundo tem que aprender alguma coisa. Sem dúvida. É sempre uma oportunidade de você provar a sua fé, de provar a sua força, às vezes, para você mesmo. Mas, indiscutivelmente, deve ser bastante dolorido. Mas a dor ensina. E a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, né, Deus não erra. É isso mesmo. Agora, por que acontece isso com algumas pessoas, então, né, Miriam? Como lidar com a perda? Como lidar com a perda? Entendi. Nós temos quantos dias? Por favor, Miriam, passo a passo, eu já peguei minha canetinha. Poucos dias. E eu quero Poucos anotar. dias. Vamos lidar com a perda. Fiquem preparados, peguem o caderno. Não. Variados níveis de perda. Variados níveis, falando da morte de um ente querido, né? Da passagem, isso. Mesmo assim, olhando apenas para esse lugar, ainda tem vários e vários níveis. Mas vou falar daquilo que é o mais óbvio, que é a perda do ser. É que, às vezes, a perda do ser leva à casa que a pessoa mora. A perda do ser, às vezes, perde a comida. Era dali que vinha. A perda do ser, às vezes, perde a família. Às vezes, perde as pessoas, porque as pessoas que te respeitavam, com a falta daquele, você já não vale mais nada. Então, é muita coisa para lidar de uma vez só. Agora, vamos imaginar que você tenha toda uma independência, a casa seja sua, a família está do seu lado, está indo tudo muito bem. E alguém parte, alguém importante, um parceiro de vida. Nesse momento, você tem, então, vamos olhar para esse nível, o nível da perda pessoal. Não tenho mais ao acordar, não tenho para conversar. Ah, viu? Não tenho para comentar. Passei por aquele lugar que a gente queria ver um dia e não vai ver junto. Estou comendo ou fazendo aquela comida preferida da pessoa. Aí é outra qualidade, né? Que é só você e aquele mundo que você tinha com essa pessoa que se desmancha ali. Neste plano não existe mais. Neste plano não existe mais. Existem várias nuances aqui.
Então, veja, eu falei até agora para não falar nada. Então, o que eu vou falar agora? Deste nível. Ou seja, você pode estar muito pronto para soltar essa pessoa, soltar. Ficar um fio de amor ligando você a ela. Isso é bonito, né? Mas, normalmente, o que acontece não é isso. Seria legal que as pessoas soubessem que, inicialmente, elas ficam ligadas ao então parceiro, ou então morto. De que forma que a gente faz isso? Mantendo-nos dentro de um processo de morte. Absolutamente natural, esperado. Você não vê graça em muitas coisas. Você fica num processo e num tempo de luto esperado e natural. Você é como se você tivesse colocado o seu pé muito próximo do outro e aqui fica muito difícil ficar. As coisas são pequenas, são bobas. Você vê as pessoas fazendo gracinha de coisas que você poderia rir, mas naquela condição, naquele estado vibracional que você está, você sabe que aquilo não tem a menor graça. Você vai assistir uma novela. As coisas mudam de plano. Quando a gente fica muito próximo da separação deste plano, da morte, a gente reavalia todo esse plano com este olhar de significância. Logo, tudo que você vive aqui fica esquisito. E é bom que você saiba disso e que você dê um tempo para isso. Então, você pode ter ondas de choro, ondas de saudade, ondas que vêm e te assaltam. E se você segura e prende, isso vai machucar você. Então, às vezes, é importante que você saia, vá ao toalete, vá não sei aonde, se você estiver trabalhando, ou num lugar que não caiba, você precisa deixar isso atravessar você, porque as ondas de dor virão. Esse é um primeiro estágio e que tem que ter um espaço para ser vivido, que é um luto e que é quando você está muito próximo, o outro pensaria. Você está conectado profundamente com o outro. Existem mães, pares, parceiros, amigos que gostariam de ir até ali só para avisar, ajudar a pessoa a atravessar. Que maternam os que se foram e que sofrem ainda mais e que precisam aprender a soltar essa maternidade. O que precisa aqui? Fé. Para saber que é assim, que é e que cada um vai passar e fazer o caminho, pegar o barco. Quem que sabe como é que vai ser, né? Então, mas a gente tem essa... Mas eu queria tanto, aí eu vou rezar para interceder, para não sei... Pode fazer tudo. Por amor, você pode fazer tudo. Mas o caminho, a gente vai com o outro até a porta, né? Aquele pedacinho é só do outro. Então, o primeiro estágio seria esse, do luto. Segundo estágio. Você fica com um pé lá e um pé cá. Que momento é esse? É o que eu chamo do planeta sobrevivência. Você fica conectado ao morto e fica conectado à vida. E você nem fica com o morto como era antes e também não fica na vida como deveria. Logo, pequenos níveis de prazer é possível. Porém, gargalhar, voltar a ter aquele sexo magnífico, não. Você vem para a vida e passa a sobreviver. Coisas muito legais, não. Você, sem perceber, não se permite. Você ficou num nível de sobrevivência. Você não soltou totalmente e não veio para a vida totalmente. Essa aqui é a fase onde a maioria das pessoas que perde alguém profundamente conectado, de amor, mães que perderam filhos, as pessoas normalmente passam o resto da vida aqui. O resto da vida neste planeta, neste lugar de sobrevivência. Não voltam totalmente, integralmente para a vida. E a última fase seria poder gargalhar, poder voltar, poder se conectar apenas por esse fio de amor e estar na existência aqui, com todos os prazeres e dificuldades desse lugar. E, claro, quando a gente está nesse lugar, a gente já consegue avaliar que aquela pessoa teve um peso na nossa vida e que nos deu aí um legado, e a gente só aceita isso e dá uma conformidade profunda de que a morte existe para todos, assim, uma coisa na pele, assim. Quando você deixa o outro ir, você sabe que você pode ir a qualquer momento. Não é aqui, não é esse saber. Você tem um... Eu fui viúva, né? Eu sei o que eu tô falando. Sabe, né, Adriana? É empírico, né? Quando a gente sente, a gente tem
Não que a gente precise passar pela experiência, né? Mas quando a gente sente, a gente fala com subsídio mesmo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que o luto tem algumas fases, né? E essas fases não necessariamente se resolvem completamente. Porque quando você passa por uma experiência de luto, uma perda muito profunda, a maneira como você elabora essa perda, ela é determinante ou, no mínimo, norteadora para que você elabore outras perdas, né? Então, tem alguns estágios. É aquele primeiro estágio, que é o estágio da negação. Então, é aquele momento onde a gente olha e muitas vezes fala, não acredito, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Hoje nós temos convidados no estúdio, não está mostrando, mas nós temos. O pessoal está aqui assim, ó. Não sei se vocês já viram quando a gente recebe aquela notícia, olha, fulano desencarnou, faleceu, e a gente fala, nossa, mas estava vivo ontem, falei com essa pessoa ontem, né? Então, esse é um estágio profundo de negação que diz o seguinte, olha, nós não podemos morrer, e nós podemos. Essa, inclusive, é a única verdade, a verdade que nos nivela, né? A gente faz planos para o Natal, para o Ano Novo, para o aniversário, mas, de verdade, são fantasias. A gente só concretiza quando chega lá. Então, esse é um dos estágios que pode se apresentar logo de início no luto, né? Ou então no no luto antecipatório, e que ao longo da vida também pode se apresentar quando for ativado. Depois a gente tem um estágio de raiva, né? Aquela pessoa que fica brigando com Deus, né? Que fica com raiva, que briga com a divindade. Por que eu, né? Sabe, me fez lembrar, eu tenho uma amiga que perdeu aquele voo da TAM. Sabe aquele voo que não chegou, que sofreu um acidente? Sabe? Lembra, Vanessa? Sim. Ela perdeu esse voo. E aí a gente estava conversando e tal, e a um determinado momento da conversa, uma amiga minha de faculdade, ela disse assim, né, eu acredito que Deus cuidou de mim, me salvou, tal. E eu fiquei pensando, bom, se Deus cuidou dela, o que aconteceu com as pessoas que estavam dentro do voo? Será que Deus não cuidou? Então, em algum momento, a gente começa a entender o porquê que dá raiva também nas pessoas, né? Porque esse momento de indignação, por que Deus livrou o outro e não livrou os meus? Então, esse também é um aspecto para a gente conseguir pensar e elaborar o luto. Um outro aspecto é o da barganha. É interessante de pensar também. Sabe aquele momento que você recebe uma notícia? Eu trabalhei com pacientes em em cuidados paliativos, e é muito comum a gente observar esse comportamento. Paliativo é aquele paciente que sabe que vai desencarnar, que sabe que vai morrer, né? Então, é muito comum esse tipo de paciente fazer barganha com Deus. Olha, se me salvar, eu não fumo nunca mais. Nunca mais eu passo a noite. Claro, eu vou cuidar da minha saúde. Então, esse é um aspecto importante para a gente pensar, né? O quanto às vezes a gente quer barganhar com a divindade. Depois a gente tem uma depressão, um movimento, né? Um estágio de depressão, onde a pessoa começa a meio que ligar ali os pontos, né? Acho que deu ruim, né? Acho que as coisas não estão correspondendo às minhas expectativas. E aí, por último, a gente tem o estágio de aceitação, que é aquele momento onde a pessoa descansa. A pessoa descansa, mas muitas vezes a família não descansa. E isso é um problemão, né? Porque a pessoa já entendeu que é o momento dela e a família fica lá. Ora, porque tem que ficar, e porque esse familiar é muito importante para mim, não importa a dor do familiar, né? O luto, para mim, é um grande fascínio, né? Porque eu acho que nessa experiência do luto, a gente consegue trabalhar muitas das nossas emoções, muitas mesmo, se não todas, porque a gente trabalha, veja, nessa última fase, a gente trabalha o apego, né? Porque o protagonista da história do luto é aquele que está em processo de partida, né? Eu também faço parte, porque eu sou espectador, eu faço parte, mas eu não sou protagonista. Então, eu preciso observar se o meu ente querido está em sofrimento e deixá-lo ir. Esse é também um dos grandes aprendizados. Agora, a Miriam falou muito sobre fé. Quer saber, né, Fernanda, a sua opinião? Como nós podemos fortalecer a nossa fé? Eu acredito que elas colocaram em palavras diferentes, mas o estágio da aceitação é o mais importante, né? A gente tem muito isso dentro do Evangelho. E a fé, para que não se abale de maneira nenhuma, ela faz necessária que você encare todas as situações, também as que você vive. E lembrar que quando você tem fé, você aceita a dor. Parece estranho, né? As pessoas que não têm, de repente, uma abertura um pouco mais espiritual, elas denegridem até mesmo o espiritismo numa amplitude, numa argumentação que não, peraí, então é para aceitar a dor e pronto. Então, né, o espírito interno, aquela pessoa, aquele espírito, aquela consciência, ela tem ainda muita revolta e não vai aceitar. Só que o fato de você também alimentar a revolta, alimentar a dor, alimentar essa questão do luto, como elas colocaram,
eu acredito que pode desencadear na pessoa uma própria depressão, Sim. que não se vença tão cedo. E ela pode perder a vida dela porque alguém se foi. A vida continua sendo uma oportunidade. E cada dia, cada dificuldade que você tenha. Porque como é que você vai provar a sua fé? É na dificuldade. A gente não prova a fé no mar de rosas. A gente não... Eu falo por experiência. Desde o contexto até do meu próprio espetáculo. Depois a gente vai entrar um pouco nisso. Alguns ouvintes aqui já conhecem, porque eu já estive aqui, né? Da rádio. Na rádio, no mês de maio. Já estive aqui em outras oportunidades. Mas é muito difícil. Então, eu acho assim que fé mesmo é quando você precisa aceitar a sua vida, as condições que Deus coloca, lembrar que Deus sabe o que faz e alguma lição você tem que aprender com aquilo. E quando você aceita isso, você vai aprender a lição. Porque se você for resistente o tempo inteiro, quando que você vai aceitar essa lição? Nunca. Então, você vai continuar errando, alimentando o seu erro. E o seu aprendizado, a sua oportunidade, não vai acontecer tão facilmente quanto poderia. A dor a gente vai sentir. A gente consegue aliviar o peso dessa dor se a gente aceita e encara a vida com força. Porque todas as pessoas passam por algum grau de dificuldade, algumas mais, outras menos. Mas a partir do instante que você sempre se colocar no lugar de alguém que visivelmente, de repente, esteja sofrendo mais do que você, então eu acredito que você consegue, pela dor do outro, aceitar também a sua. A gente sai do estágio do egoísmo e passa a ser um pouco maior, um pouco mais caridoso, de fato, com o teu próximo. Exatamente. Lembrar, gente, que você pode sempre ajudar o Mercatudo. O incêndio atingiu o Mercatudo, a loja que faz todas as doações, né, que eram guardadas lá, as doações das pessoas. Então, Mercatudo das Casas André Luiz, numa unidade do Itaim Paulista, teve essa questão, infelizmente, né, do incêndio. Nós estamos sempre aqui agradecendo a sua doação, mas você pode sempre ajudar na reconstrução, né, pelo telefone 0 operadora 11 2457 7733. Ligue, tenha todas as informações para você ajudar nessa reconstrução. 2457 7733. Ou você pode também acessar o site casasandreluiz.org.br para doações direcionadas à reconstrução do Mercatudo. Ajude também para a gente reconstruir, né? O Mercatudo também. Vamos para o Amigos da Luz. Ele estava aí com uma forte coceira nas mãos e achava que podia ser alguma alergia. Mas a médica tinha outro diagnóstico. Então acompanhe mais um vídeo do Amigos da Luz. O que o senhor está sentindo? Essa coceira que não para, doutora. Onde? Principalmente na palma da mão. Dinheiro. Oi? É na esquerda ou na direita? Acho que é mais na esquerda mesmo. Então é dinheiro que sai. Se fosse na direita, era dinheiro entrando. A senhora tá falando sério? Mas pelo menos a coceira vai passar quando esse dinheiro sair, né? É só a mão que coça? Não, o pé às vezes também. Coceira na sola do pé é viagem. Tá explicado, então. O dinheiro vai sair é com essa viagem. Passaporte, passagem, hospedagem, tá tudo muito caro. Mas o que a senhora tá examinando aí? Minha cabeça não tá coçando. A orelha tá quente. Estão falando mal de você. Olha, as duas. Tá cercado de gente falando mal de você. Ainda me admira que tá querendo viajar. Isso é sério, doutor. Eu acho que isso deve ser alguma alergia. Ah, deve? Você é médico? Não, mas isso tudo que a senhora tá falando aí é um monte de superstição. Não tem nada a ver com medicina, né? Toda vez que a minha mão coçou, entrou dinheiro. E a senhora já recebeu algum dinheiro sem antes ter coçado a mão? Claro, né? Eu trabalho, tenho conta pra pagar. Não dá pra ficar o mês inteiro esperando a mão resolver coçar, né? E dente? Sempre que eu sonho com dente, morre uma pessoa. E já morreu alguém sem a senhora ter sonhado com dente? Já, mas alguém deve ter sonhado. Doutora, sonhar com dente, uma mão que coça, alguém que morre, dinheiro que entra, isso tudo não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São meras coincidências. E o fato de eu não ter casado até hoje também é coincidência? Eu sou muito feia pra não ter casado? Não, a senhora até é muito bonita. Ah, então o senhor concorda que não existe uma explicação plausível pra eu não ter casado? A não ser aquele dia que a minha mãe tava varrendo a sala e eu tava distraída colocando um algodão, um pedaço de papel na testa do meu sobrinho que tava com soluço, que ela varreu os meus pés, a minha própria mãe. Também eu fui lá e virei meu chinelo. E ela morreu? Não, ela jogou um punhado de sal por trás dos ombros, aquela danada. Eu mandei construir uma escada na porta da casa dela.
2 anos que só sai pela janela. Meu Deus, doutora, vocês precisam se livrar dessas crendices. Colocar nessas coisas tanto poder sobre o nosso destino é esquecer da lei de causa e efeito. As coisas que acontecem com a gente são responsabilidade nossa. E não de escada, vassoura, gato preto, diabo. Ai, cala a boca, garoto! Não fala esse nome aqui dentro. Diabo? Chega! Ai, meu Deus do céu, desconjuro. Diabo! Vai embora daqui, some da minha frente. Não, espera. Deixa que eu abra a porta, senão você não volta. Gente, mas esse negócio... A gente sempre se diverte e aprende também com Amigos da Luz. Gratidão a todos que sempre fazem esses vídeos bem legais para nós. Um beijo para Elaine Stroder, ela tá no nosso YouTube, estamos ao vivo lá, a transmissão da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior no YouTube também. Ela tá desejando aqui, ó, bom dia meninas maravilhosas, ótima semana, sou da Vila Carrão, São Paulo. Bom dia! Oi, garota! Beijo! Também a Ciomara Campos, Fernanda, tá aqui gostando da sua participação. Ela diz, eu quero o par de ingressos e as passagens para ir assistir a peça. Ela é da Bahia, Silmar, ela vai assistir o nosso espetáculo. Que legal! Então, beijo para ela, para todo Beijão. mundo aí. Você sempre acompanha o nosso programa e também manda um WhatsApp, tá bom? 996433827. Muito bom dia, sou Luiz Carlos Batista de Santo André e já estou na expectativa de chegar o sábado para ver a peça Uma História de Vidas Passadas. Meninas, desejo a todas um lindo dia, estamos na escuta. Legal. Obrigada, bacana. A Li, também participando aqui. Li, bom dia, todos nós somos muito maiores do que pensamos ser. Muitas pessoas pensam que não dão conta só porque desistem antes de tentar. E você é diferente, tentou, foi em frente e hoje coleciona essas grandes vitórias para contar. A diferença entre quem perde e quem ganha é a esperança. Pensar positivo é a melhor arma que você tem para iniciar seus novos caminhos e derrotar as barreiras que a vida impõe. Pensar positivo é a chave que dá a partida no caminhão da mudança. Seja sempre otimista. Que Olha, bacana, né? O que ela disse, qual é o nome dela? da Li Keck. Parabéns, Li. Muito bonita aí suas palavras. Muito bom. Bonita, né? Mensagem, né, Miriam? Bacana, é exatamente isso. Quem viveu e conseguiu passar por isso, voltar para a vida, né, integralmente, tá no rumo. Com certeza. Agora, a gente está falando muito aqui da mulher que tem esse depoimento, né, que a gente trouxe como exemplo da Marília Oliveira, aqui de 35 anos, que ela diz, não, eu desejei até não ter mais filho, porque no caso, enquanto ela estava grávida, o marido dela desencarnou. Agora, eu queria saber de vocês, digamos, se a gente supor aí um bebê de já 1, 2 aninhos, e no caso, a mulher desencarna e o homem que fica com a criança. Você acha que é mais difícil? Olha, culturalmente, né, para mim já está posto que sim. Porque a gente lida aí com o instinto maternal, com a coisa da figura da mulher, é a mulher que põe no colo, é a mulher que leva para a escola, a mulher que dá banho, que se preocupa com a comida. Então, eu acho que para esse homem, além da perda, né, além do luto, além de todos esses aspectos que a gente colocou aqui, que ele vai ter que lidar, tem o agravante de ter que desenvolver. Então, você vê, tudo é oportunidade na vida, né? De verdade mesmo. Então, esse talvez seja um momento de que o homem precise desenvolver as suas potencialidades maternas. Porque aí é ele, aquela criança, por mais que essa família ajude. Porque às vezes a gente tem uma família que é colaborativa, que vai lá, ajuda a fazer a comidinha, cuida da criança, se preocupa com os horários, faz planilha e tudo mais. Só que vai chegar um momento onde é ele e a criança. E aí não tem jeito, né? Então, eu penso que, de verdade, seja um desafio e também uma oportunidade. Imagino que seja bem difícil, bem difícil. Nada é impossível, né? É uma oportunidade. Miriam? Eu não tenho a menor dúvida. A criança, ela tem um contato com o pai, sim. Esse contato cresce, mas inicialmente, nos primeiros anos de vida, é a mãe, né? Sai de dentro, gruda na teta, sai da teta, gruda no colo, até que aquilo vai entendendo que o mundo, redescobrindo o mundo, a conexão energética, a conexão sanguínea, a conexão de cuidado, a conexão de
extensão de si é imensa. E uma criança de 2 anos, você falou, é um bebê, né? A choqueira, né? Grudado, ela ainda se sente muito, muito conectado até uns 50. Aproximadamente. É bolinho, não. É verdade. Mais ou menos uns 45, né? Mas com 2 é implacável. A condição de se perder o pai ou perder a mãe é bem relativa, é diferente. Não tem. Isso é científico, né? Exceto que haja uma condição específica de um bebê, que o pai que cuidou, que o vínculo foi feito com o pai, senão o vínculo é maternal pelo próprio cordão, vem daí já, não tem por onde. Dentro de uma normalidade seria isso. Muito difícil, muito difícil. A criança entra num grau de desamparo, de abandono. O abandono, quando uma criança se vê abandonada, mas Miriam, a mãe morreu, a criança não sabe. Esquece disso, a criança não sabe. Logo, essa criança, ela fica esperando. Ela fica esperando. Aquilo que ela tinha, aquele calor, aquele cheiro que é dela, não volta. Essa condição interna vai ficando muito grande, assim, impossível da criança digerir. E ela, na expectativa de que um dia essa mãe volte, porque a mãe o abandonou, ele não sabe o que é morte, não sabe nada disso, ele não lança uma raiva sobre a mãe, a criança se culpa. Logo, ela entra num estado de eu não valia a pena. Então, calcule essa criança, a mãe não precisa morrer para isso, tá? Às vezes ela só foi até ali e voltou, né? Demorou um pouquinho. Mas esta criança trouxe para curar uma ideia sobre si própria, acerca do seu valor e do quanto ela vale. E quando essa mãe vai embora, essa ferida se abre para ela se lembrar. Mas ela começa muito cedo a caminhar pela vida com a boquinha aberta, né? Querendo uma coisa que ela não teve, como um bezerrinho com fome. Então, ela se torna alguém, às vezes, incapaz ou com dificuldades, não que não possa, nasceu para isso, inclusive, né? Para desfazer isso, mas ela pode ir para a vida com uma sensação de que ela não teve o que ela precisa, o que ela merece, e então ela se coloca no mundo meio frágil, como se estivesse capenga, sabe? Assim, manca de um amor. Você acha que para o homem é mais difícil, Fernanda? Acredito que sim. A não ser que ele tenha habilidades mesmo caseiras, né? Porque alguns homens surpreendem muito, né? Verdade. Olha, surpreendem de verdade, assim. Nos dias de hoje, eu vejo tanta mudança, pelo menos... Eu sou professora. Ah, que legal. Eu sou professora de teatro. Oh, bacana. Faz quanto tempo? Como surgiu essa vontade? A minha própria profissão me levou, né, pela cidade que eu moro, porque foi uma coisa muito louca, assim. Eu estava fazendo aula de canto e tinha uma mãe querendo matricular uma criança de 9 anos de idade e não tinha curso. Eu olhei, opa, como assim não tem curso para criança, né? E aí eu comecei devagarzinho, né, tem uma escola profissionalizante lá em Itajaí. Só que eu lido muito com criança e adolescentes há muito tempo. E nesse sentido eu tenho tanto crianças jovens com pais e mães separados, só com mães, só com pais. Ah, então você já tem o contato com diário. Legal. Diário. Pais que abandonam, que não pagam nem pensão. Mães que sumiram, não estão nem aí, não aceitam às vezes que faça teatro e o pai ajuda. Então, tem todos os tipos de realidades, assim, eu acho que nesses quase 10 anos de escola que eu já enfrentei. E vejo alguns pais surpreendentemente avançados, pelo menos eu tive essa experiência, Que né? bom. Mas acho que de uma maneira geral é mais difícil, sim. Questão de casa, questão de cuidados com pequenos, uma certa sensibilidade que é mais da mulher, do né? feminino, né? Mas é uma oportunidade para o homem, né, também se colocar no lugar. Exatamente. Porque às vezes falta no lado masculino uma sensibilidade. E é bom que tenha, né? É importante para todos nós. Acho que sensibilidade dá força. Com certeza. Agora, nós podemos pressentir o momento da nossa morte, Miriam? Quem que sabe? Cada qual no seu cada qual, né? Acho que tem gente pronta para pressentir, acho que tem gente que tem essa sensibilidade, tem gente que prepara tudo, né? Vai dormir com os documentos em cima. Mas não é a prática comum, não é a realidade. Acho que isso nem faria muito bem pra gente. Só se fosse, assim, alguns segundos antes, né? Porque como é que nós vamos viver daqui 5 minutos? Não. Daqui 2 horas?
daqui um dia, nossa, eu prefiro caminhar aí conforme a humanidade. Mas acho que tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade. Acho que tem esse lado também, quando a Adriana traz essas 5 fases aí da Elizabeth, né? Kubler-Ross. Kubler-Ross. Mito sobre o sobrenome dela, né? Kubler-Ross, né? Que são as 5 fases aí de quem, por exemplo, está vivendo uma doença terminal e então lida com a loucura, né? Não tô doente, depois a raiva, a barganha e vai caminhando até que ela se entrega e aceita. Quando ela traz esse assunto, eu acho que fica mais clara essa nossa possibilidade de olhar que, de alguma forma, tudo tem fase, né? E que a gente precisa se entregar a elas para o nosso próprio bem. É para que a gente cresça tudo, né? É um nariz maior, não é? Então, das doenças até as oportunidades. Acho que tudo é uma grande oportunidade. Adriana. Olha, eu já vou fazer aqui o meu pedido, mentor, por favor. Não quero, hein, gente? Não quero ficar sabendo, não quero. Acho complicado, mas né? eu fiquei sabendo Você ficou sobre sabendo? você. Parece, Olha, gente, como é que ela vai saber sobre mim? Parece que daqui umas 2 horas no máximo. Então, gente, isso não é legal, né? Porque eu tenho muitas coisas para fazer, inclusive final do ano eu já tenho plano, Miriam, não vai rolar. Então eu vou fazer uma... Isso, por vou favor, bater um pede uma moratória lá. Vou bater um telex. Eu não sei, deixa eu só... Telex é um antigo aparelho. Tá, Miriam. É que agora é o WhatsApp. Bom, Miriam. Antigo mesmo. Não sei, eu acho que algumas pessoas têm essa condição de suportar, né? Porque é algo, se a gente pensar do ponto de vista psicológico, né, Miriam? O inconsciente não concebe a morte. Do ponto de vista psicológico e psicanalítico. Porque no inconsciente tem aquelas experiências possíveis. E nós não pensamos a morte como uma experiência possível. Não a nossa. A do outro, sim. Por isso que Miriam está dando aí essas notícias a meu respeito. Porque ela pensa do outro. No caso, o outro sou eu, né? Sim. Mas, enfim. Acho que é uma notícia que pode trazer um estado de profunda dor. Mas é algo que o outro, que a pessoa precisa suportar para saber, né? Você pensar que você vai desencarnar, você vai ativar aí alguns elementos, né? Tipo apego, como é que eu vou deixar as pessoas que eu amo? Como é que eu vou deixar os projetos? Eu sou uma pessoa cheia de projetos, toda hora eu tenho uma ideia, uma coisa para fazer. Se me disser que eu vou desencarnar agora, eu vou dizer que não vai dar. Então, assim, né? E a gente... Ao passo que, assim, quem já viveu alguma experiência de quase morte, não dessa quase morte, não, EQM, não, menos de EQM, um pouquinho menos. Tipo, você tá num carro, tá vendo que vai bater, que não tem como fazer. Não sei se você já viveu, andei na Dutra séculos, né? Anda até hoje. Então, já tive várias dessas. Mas, assim, você tá vendo que 2 carros, por exemplo, bateram lá na frente, no alto, e foram vindo. Eu ia bater, não tinha o que fazer. Sim. Bateram o bico, foram vindo. E eu tô lá, né? Bem devagar, tal, mas não ia dar para parar. E quando você não sabe o que vai acontecer. Você vai capotar, se a cabeça vai achatar, é muito louco. E é muito lento. Essa coisa que as pessoas falam, passa o mundo pela passa mesmo. É muito louco. Então você fala, meu Deus, o carro tá virando agora, como será que vai ficar a minha cabeça? O que será que vai acontecer? Só que eu tive a experiência, por exemplo, de chegar num ponto que assim, vamos ver o que vai rolar. É uma coisa chamada inevitável. É um inevitável da alma, assim. Será que é agora? Negócio louco, que quando você atravessa os riscos, é uma coisa, você solta tudo assim, porque não tem o que fazer, viu? Relaxa, porque o inevitável é inevitável, impressionante. Literalmente literalmente, celularmente inevitável. Agora, eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente acaba passando, né? A Miriam contou um testemunho, eu vou falar de um testemunho meu também. A gente precisa trazer um final, sino, eu né? preciso trazer, gente. Testemunho. Né, Marcos? Eu vou trazer semana que vem. Promessa. Campainha do testemunho. Porque o Marcos não coloca pra gente um sino, né? Tá lá. Vai, tá Magrini. Lá, tá vendo. Enfim, o que aconteceu esse final de semana? Eu peguei a estrada também e eu comecei a ouvir uma vozinha. Olha, toma cuidado, não dê atenção.
porque eu achei que era uma coisinha da minha cabeça, um animismo, digamos assim, né? E não era, não. Depois de um tempo, tinha um carro parado na estrada e o carro soltou uma peça e o nosso carro passou por cima, assim. Então, de verdade, foi um livramento, porque era uma peça muito grande, acho que era o escapamento do outro carro que soltou. Se tivesse pego na roda, enfim, poderia ter causado um acidente. Eu acho que, às vezes, nós não nos atentamos àqueles sinais, aquela vozinha, aquele amigo que vem e fala assim, você vai viajar, você vai passear, olha, toma cuidado com o trânsito e tal. Então, às vezes, a gente recebe algumas, né, notícias pontuais e a nossa vida é tão corrida, tão atribulada, não permite, muitas vezes, a nossa insensibilidade não permite que a gente dê atenção também a esses sinais. É verdade. Agora, você acha melhor não saber? Né? A hora da morte? Eu acho que se alguém chega a saber é porque precisa saber e precisa passar por aquilo. Por alguma razão ele precisa se preparar, né? Mas também tem a situação de você enxergar às vezes a morte de outra pessoa, não só a sua, né? Isso aconteceu comigo porque eu vi o desencarne do meu pai. É verdade, acontece isso, né? Como foi? Também foi. O que acontece? Eu e meu grupo, na verdade, somos de Santa Catarina, de Itajaí. E a gente vem para São Paulo fazer o espetáculo de carro. E nessa viagem foi a última semana de outubro, penúltimo fim de semana de outubro, não lembro exatamente. Sei que nós estávamos num domingo voltando, eu estava no banco de trás e com música ligada, o pessoal dormindo, o pessoal que estava na frente, né, dirigindo, conversando e de olhos abertos, uma visão normal, assim, não estava dormindo, sabe? E eu vi, meu pai estava doente, né, a gente sabia que ele estava, mas havia uma esperança que ele, né, ainda de repente chegasse até o Natal, alguma coisa assim. E eu vi como se ele estivesse numa maca e visivelmente um médico, um homem alto de roupa branca atrás dele e outra pessoa junto, mais baixo, como se fosse um auxiliar, era a impressão que eu tive, a leitura, né, a interpretação dessa cena. E eu vi que cortava o cordão. Isso era um domingo e já era de noite e eu pensei assim, meu pai está morrendo agora. Aí eu comecei a chorar, olhei para o lado, o pessoal dormindo, as meninas na frente cantando música, minha mãe de coração, no caso, dirigindo. E eu olhei, comecei a chorar, não falei nada para ninguém, que eu não quis cortar a felicidade. Mas instantes antes disso, até me lembro agora, eu estava muito feliz. E sempre que eu estou muito feliz, alguma coisa daqui a pouco vai romper. É o que eu estava falando antes do estágio. A gente programa... Você não está feliz agora, super não, tá? Super não. Tá bom. Tá normal. A gente às vezes faz um programa, alguma coisa, tem uma felicidade, parece que alcança e vem a vida e corta. Então eu tenho algumas experiências nesse sentido. E neste momento, eu olhei para todo mundo e pensei, vai acontecer alguma coisa. E aí eu tive essa visão, comecei a chorar. E pensei que era naquele instante, mas o meu pai veio a desencarnar 2 dias depois. Interessante a sua história. Obrigada por compartilhar conosco. A gente vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais Manhã Boa Nova. Fique por aí. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Leitura
Olha, para mim é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro. Ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo. Sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto
possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Nova trazendo algumas notícias do dia. Ministro Dias Toffoli suspende processos com dados da Receita Federal, do COAF e do Banco Central compartilhados com o Ministério Público. Pedido veio da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Novo presidente do BNDES afirma que desvendar Caixa Preta é prioridade para recuperar a imagem da instituição. Para Gustavo Montesano, ela atrapalha a estratégia do banco. Mais de 800 milhões de pessoas passaram fome em 2018. Segundo a ONU, a falta de alimentos atingiu 1 em cada 10 pessoas no mundo. Proibidos em São Paulo, mototaxistas de aplicativo colombiano podem ser multados. Picape chegou a menos de um mês na capital paulista, onde lei municipal proíbe a utilização de motocicletas para transporte de passageiros. Na Colômbia, Uber das motocicletas também gera polêmica. O Ministério da Educação lança oficialmente o programa Futurice, destinado a alterar a estrutura de financiamento e gestão das universidades e institutos federais. Ainda em fase preliminar, a proposta do governo federal será submetida à consulta pública a partir de 31 de julho. Plataforma Não Me Perturbe realizou bloqueios de ligações de telemarketing para 320 mil consumidores em 12 horas de funcionamento. Vocês já acessaram, meninas? Não Me Perturbe, Adriana Morales? Não, ainda não. Ainda não? E você, Miriam? Ouvi ontem à noite, ainda não. Fiquei sabendo ontem à noite. Preciso ver o que é você, Fernanda? Não. Também não, eu também não. Ah, a gente não tá entre os 320 mil? Não. Precisamos fazer parte aí. Ai, obrigada, Guilmar. Vamos aos agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Hoje o nosso carinho especial vai para Maria de Lourdes Ribeiro e a Eliana Garcia Cruz, que são sócias desde 2002. Toda a nossa gratidão e o nosso carinho aqui da FEAL, a equipe da Fundação Espírita André Luiz para vocês. E para vocês também, Edna Aparecida Jacinto e Gildásio Cunha, que são sócios desde este ano. Sempre a gente traz os sócios mais antigos e os mais recentes para agradecer aqui, demonstrar o nosso carinho e os nossos agradecimentos. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? É só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br. É só através do clube que é possível continuar com os trabalhos aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então faça parte você também. Previsão do tempo, Guarulhos, máxima de 17. Só isso, que frio, hein? Eu, hein? Não gosto, não. Mínima de 9 com tempo nublado. Em Sorocaba, máxima de 21. Mínima de 12 com tempo parcialmente nublado. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 22. Mínima de 7 graus, também parcialmente nublado. A gente tem uma coluna do Júlio Sena, né? Tá querendo malhar o intelecto? Não? Então vamos
verificar aí, tá bom? Tá no roteiro. Gente, beijo aqui para nossa querida ouvinte, passou aqui uma mensagem, daqui a pouquinho eu vou trazer. É a Maria Cristina de Mogi das Cruzes participando conosco. Beijo para você. Aí a gente vai trazer outras informações aqui dela falando a mensagem aqui para nós, né? Agora, como lidar com essa questão, né? Como lidar com o luto de uma forma geral, Adriana? Bom, penso que seja algo primeiramente subjetivo, né? Cada pessoa vai lidar com o luto da maneira como consegue. Eu não sei, vamos pensar, né, numa experiência onde a gente vai ao cemitério, vai acompanhar um sepultamento. É comum, muitas vezes, não sei se já passou por isso, é comum, muitas vezes, aquela pessoa que não chora, enfim, que não se expressa de forma, né, desesperada, ter uma interpretação de que é alguém que não está sofrendo. Né? Então, isso não é verdade. Muitas vezes porque o sofrimento a gente não mede. Então, primeiramente, a maneira como nós vamos lidar com o luto, ela é subjetiva. Cada um vai lidar com o luto mediante a sua história de vida, mediante aos lutos que sofreu, né, que foi submetido, e mais do que isso, mediante a maneira como consegue, né? Eu acho que isso é um aspecto importante. Passo a passo de como lidar com o luto, olha, é difícil. Porque o luto, ele é uma coisa muito, muito grande, né? É aquela coisa da gente pensar, vamos ver, durante um ano, né? Pelo menos é esse mais ou menos o prazo que a gente observa, né? Quando o luto é muito crítico. Por que durante um ano? Porque tem datas comemorativas. Então, às vezes, a pessoa, ela até vai bem, mas aí chega naquela data, no Natal, no aniversário de casamento, ou então aquela data que é só do casal, pensando que seja um casal, só do casal. O aniversário do primeiro beijo, né? Ou então coisas muito simples, vamos na padaria, vamos no mercado, vamos fazer aquela comida como a Miriam trouxe. Então, assim, cada um vai encontrar uma maneira de suportar aquela dor que no princípio é muito intensa, porque quanto mais próximo da experiência, aquela dor é muito intensa, à medida em que um tempo vai passando e as atitudes de suporte vão sendo experienciadas. O que seriam atitudes de suporte? Ampliar a rede de interesse, sair daquele circuito, né? Me fez lembrar de uma experiência que eu tive na minha família, né? Então, uma pessoa da família faleceu e aí um parente veio visitar, né, a casa e tal. E aí olhou para o quadro e falou assim, nossa, aquele preguinho que tá ali, que sustenta aquele quadro, foi a pessoa que morreu, que bateu. Então, você vê, são coisas muito subjetivas pra gente elaborar. E podem nos surpreender a qualquer momento. Então, você vê, a pessoa chegou, sentou, olhou para o quadro, lembrou do preguinho, lembrou da pessoa. Então, é um processo. Eu percebo que a elaboração do luto, o cuidado do luto, ele é um processo subjetivo, cotidiano e diz respeito à história de vida de cada um. Miriam está aqui seríssima olhando para mim, gente. Está me encarando fulminantemente. Diga, Miriam. Eu sou assim, gente, profunda no olhar. Meu Deus. Tô brincando. Veja bem, eu acho que não tem o jeito certinho, mas eu acho que tem alguns passos, sim, discordando aqui da nossa amiga, né? Eu acho que tem um caminho a ser trilhado. A perda de alguém que a gente ama e alguém que a gente realmente tem uma ligação forte é muito violento. É um vazio. Sabe, se a gente tem oportunidade, a gente dá uma cheirada profunda para falar, eu nunca mais quero esquecer esse cheiro. Porque só aquela pessoa tem aquele cheiro. Então, o abraço, o cheiro, a conversa, as brigas, seja lá o que fossem, né? É maravilhoso poder ter dentro da gente com alegria. Que é a oportunidade, chegar no ponto de ter a oportunidade de agradecer a experiência, né? Então, é duro perder. A questão é que, muitas vezes, as pessoas não querem dar os passos, fazer o que precisa ser feito. E aqui a fé ajuda bastante, a entrega ao processo divino, ao processo da terra, ao processo que é seu e que é pessoal. E muitas vezes você não tem a dor do outro, mas você não está à toa na frente dessa dor, assistindo essa perda, vivendo essa perda e acompanhando ainda a dor do outro. Porque às vezes é com dor, não é uma coisa assim, é duro mesmo. Eu acho que tem que olhar para dentro, tem que verificar qual é o próximo passo, por que isso está na minha vida dessa forma e o que eu devo fazer agora para sair disso, porque do contrário, a gente fica conectado àquilo que a gente perdeu. Então, acho que a primeira coisa é essa, é poder pensar
Como é que é viver agora sem? Vai para a ferida, te garf, dói, vem as falas, vem as queixas. Você tem que se esvaziar disso. Qual a pior coisa que se faz? Fazer de conta que nada aconteceu, que nada está acontecendo, que está tudo bem. Não está tudo bem. E vem as ondas. E às vezes você está super bem, de repente, vom, a garganta fecha, parece uma facada na garganta e sobe uma dor. Você tem que esvaziar isso. Uma experiência que eu tenho e que vale a pena contar, se houvesse aquele sino, né? É assim, todo lugar novo que eu ia... então, a gente vai a muitos lugares, né? Eu vivi 20 anos com a pessoa. Então, logo, 20 anos, eu fui a todos os lugares junto, né? Dos 25 aos 45, tudo que eu fiz. Sim. E aí, era muito interessante, porque eu estava bem já, às vezes já casada de novo, tudo mais, né? Que eu sou casadora, vocês sabem. O que acontecia? Eu ia a lugares que eu já tinha... Pela primeira vez eu estava indo sem a pessoa, depois de ter ido com ela, tinha o luto ali. Muito louco, muito louco. Então, eu fui para Broadway, que era uma experiência bacana, tal, né? A hora que eu sentei, que o espetáculo ia começar, aquilo fez tudo, sabe? Não é que eu podia estar com a cabeça cheia de outras coisas. Podia ir na casa de alguém. A pessoa já foi na minha casa várias vezes, eu fui na casa dela a primeira vez. Sem aquele ente querido, aquilo faz... O cérebro lembra você, assim... Então, existem lutos minuciosos, assim, que só você passa e que ninguém sabe o que está acontecendo. É o preguinho, né? É o preguinho, é o preguinho. Não é bolinho, não. Mas tem que passar, tem que viver a dor e aprender com ela. Exatamente. Como tudo. Sem dúvida. E a próxima apresentação da peça Uma História de Vidas Passadas será em 20 de julho no Teatro Santo Agostinho, às 7 horas da noite. Agora, como surgiu a história dessa peça, Fernanda? Bem, na verdade, é a minha história de vida passada. Sua história. Minha história. Olha, que legal. Então, uma versão autobiográfica. Que bacana. Geralmente a gente costuma fazer um bate-papo após o espetáculo, mas dessa vez, por conta do horário do teatro, a gente não conseguiu encaixar na agenda. Eu tinha 16 anos quando eu tive um surto, digamos assim. Eu fui ler uma matéria num jornal, uma revista, sobre a morte de um cantor e tudo parou. Minha vida parou, tudo parou. Comecei a chorar desesperadamente, não entendia o que estava acontecendo comigo, não entendia como é que eu estava chorando, não entendia por que ele tinha morrido, porque ele não poderia ter morrido sem passar por mim. E no mesmo instante em que eu entrei nesse desespero, de maneira muito compulsiva, eu também me achei louca e me questionava o que é que estava acontecendo comigo. Que tempestade foi essa que se abriu dentro de mim? Por uma pessoa que eu nunca tinha conhecido. Sim. Essa é a verdade. E naquele instante, a única coisa que eu escutei foi vida passada. Vida passada. Bem no meu ouvido. Mas, ao mesmo tempo que eu já me encontrava no meio espiritual e tinha, de repente, assim, um certo chão mesmo para pisar, e escutava isso, não, isso não existe, isso não existe. Inclusive, a gente retrata essa cena, mais ou menos, de maneira lúdica no espetáculo, né? Mas foi isso, conto a minha história. A partir daquele instante eu busquei através de mentores espirituais e acabei tendo regressão de memória espontânea. Me levaram à França, do século XVIII, quando eu vivi com ele. Ou também não vivi com ele, digamos assim. Mas eu não posso dar muito spoiler do espetáculo. Já contou bastante. Mas eu tenho um canal no YouTube também. Eu tenho alguns vídeos, alguns depoimentos. O pessoal está convidado, basta digitar ali no YouTube Fernanda Roosevelt. Eu tenho os meus depoimentos de vida passada e eu tenho os depoimentos das pessoas que eu reencontrei, cuja memória se encaixam com as minhas. Do que foi padre, na minha época, do que foi minha tia, que hoje é minha mãe de coração, de uma das meninas, duas meninas que estão no meu elenco, na verdade, que é a Andressa, que foi minha prima de segundo grau, a Ana, que era filha da governanta. E isso tudo eu falo após o espetáculo, porque é uma experiência que custou quase 20 anos para eu desvendar tudo. Para eu entender e me entender. Inclusive, aqui presentes, essas duas pessoas que estão aqui, que vocês não enxergam, nos bastidores, Manuela e Sérgio também estavam lá. A peça, na verdade, eu escrevi o livro. Tem um livro, mesmo nome. Que as pessoas podem adquirir pelo Amazon. Eu só tenho a versão PDF no momento. E depois a Mama, que é a nossa roteirista, que também está no espetáculo, que é minha mãe de coração, Yara Pereira da Costa, ela escreveu o roteiro.
E eu comecei a fazer o espetáculo. Faz alguns anos isso. No decorrer da montagem desse espetáculo, que era para ser um monólogo, e eu criei do monólogo central, eu criei a peça em si, na minha direção, uma outra regressão foi acontecendo. E as pessoas que estão em volta da peça, dentro do espetáculo, fazem ou fizeram de uma maneira mais intensa ou menos intensa dentro da minha vida passada. Interessante Todo isso. mundo juntos. Um reencontro. Eu conto a minha história do passado ao mesmo tempo que eu conto a minha história de agora. Do presente. E o que acontece no palco é vívido. Ela é uma peça diferente, porque eu digamos assim, que a minha atuação é um pouco visceral, é meu jeito de ser, né? Mas eu acabei... as meninas que fazem parte do elenco são minhas alunas, digamos assim. A Camila, a Andressa, a Ana, e elas correspondem a essa mesma ideologia cênica, digamos assim. Interessante. Quantas pessoas no elenco? No total são 5. 5 pessoas. Isso. São todas espíritas? Como que é essa questão? Não eram, mas são agora. Assim, mudou. Mudou tudo. Agora, conta pra nós algum fato, né, que impactou as pessoas durante a peça e depois que elas vieram te relatar. Então, quando eu comecei o espetáculo, eu não tinha nenhuma intenção de falar que era a minha história. Mas o retorno da plateia era muito grande. Nossa, mas parece que é de verdade. Mas até, sabe, começaram a me perguntar... Fidedigno demais esse negócio. E como... Porque assim, eu conto uma história do presente também. E essa minha história do presente corresponde à minha própria biografia. Então, eu sempre dizia que era baseada em uma história real. Depois eu comecei a admitir, não, gente, eu tô falando de mim mesma, porque era para ser mais honesta. Depois eu entendi... faz parte da minha missão mesmo, falar a verdade. E aos poucos eu vou conseguindo revelar um pouco mais de todo esse enredo. Né? Interessante. Mas o palco ele é muito vívido. Você está convidado? Não, vocês estão convocados a assistir o espetáculo. E ele é muito forte, ele tem uma dose de poesia, ele tem uma grande dose de drama. E ele não seria exatamente uma peça espírita, ele não é bem doutrinário, ele é uma peça dramática. Só que eu falo de uma vida passada. Então, a gente entra no espiritismo por conta disso. Digamos dessa assim. questão. Dessa questão. Só que ele é altamente lúdico e, assim, sei lá, acho que 80% da plateia chora junto com a gente. Deve ser E emocionante todas as mesmo. vezes que eu faço a peça, eu choro. E não sou eu. O elenco, de alguma maneira, também está sempre chorando. Então, ele é muito forte em emoção. É um espetáculo reflexivo, não só pela questão espiritual, mas você com você mesmo. Quem você é? O que você está fazendo com a sua vida? O que você programou um dia? Você cumpriu? Você foi fiel com você mesmo? Você está se traindo? Eu trago isso à tona porque essa foi a minha história. Eu sempre quis ser artista. Nasci artista. E dentro de casa, não foram necessariamente meus pais, mas algumas pessoas de poder, digamos assim, não queriam que eu seguisse. Ou porque não dá dinheiro, porque isso é besteira, porque não vai levar você a lugar nenhum, e esse tipo de discurso. E eu saí de casa muito cedo, eu tinha 17 anos, porque eu queria seguir a minha vida. Então, eu abandonei uma estrutura muito grande, de uma família com uma situação financeira considerável, para viver do nada. Nossa. E fui me construindo a partir disso. Tanto que esse espetáculo nem patrocínio ele tem. A gente investe nele, o que a gente não tem, porque isso... faz parte não só do sonho da atuação, como faz parte de uma missão, sim, espiritual. Quando eu sou natural de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, uma cidade chamada Ponte Serrada, bem pequenininha. E quando eu saí de Ponte Serrada, eu lembro muito bem que no ônibus, indo para o litoral, eu sempre escutava assim, essa cidade vai estar num livro, você tem uma história para contar. Eu só nunca entendia que a história que eu tinha para contar era a minha história. Que era sobre mim bacana. mesmo. Muito interessante essa história. Qual que é a importância, então, do teatro na cultura humana, Miriam? Olha, o teatro ele é interessante porque é muito lindo isso, né? Porque o teatro em si, se você quiser saber onde você está, em que civilização, em qualquer lugar do mundo, você vai ao teatro. Você vai ao teatro, você vai ver desde as cortinas, da cadeira, de como é cobrado, de como é o espetáculo, do que se está tratando no espetáculo, você vai ter uma noção clara de onde você está no mundo, do que as pessoas tratam, qual a importância que elas dão, como elas recebem. O teatro ele é sempre uma expressão antropológica do lugar que ele está e do que aquele povo revela. E com isso, né,
a Fernanda traz para a gente uma ideia bem revolucionária, né? De que momento que ela está trazendo para a Terra e para São Paulo, né? Agora, né? Que beleza. Dia Que 20. teatro que é? Teatro Santo Agostinho. Santo Agostinho, ali no Paraíso, né? É Paraíso ali, gente? A gente é do lado da Estação Vergueiro, né? É ali mesmo, é Vergueiro Paraíso. É pertinho ali da Paulista Trangueiro. Muito bacana mesmo. E é como se ela trouxesse, então, essa ideia da importância da emoção e da espiritualidade, de como isso funciona, que revela parte, né, do momento que... Revela um pouquinho do povo. Um pouquinho, não tudo. Mas um pouquinho. Parabéns. 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 O que você acha, Adriana? Acho extraordinário. Estou ouvindo a Fernanda falar aqui, fiquei emocionada já, né? Quero prestigiá-la, convido todo mundo. Eu acho que a arte, né, como um todo, é uma extrema oportunidade da gente se encontrar, da gente conseguir lidar com as nossas emoções, né? Tem um lugar aqui em São Paulo que eu gosto muito, que é a Pinacoteca. Eu aprendi a ir à Pinacoteca, sentar e ficar ali, ó, olhando para a obra de arte e percebendo o que aquela obra suscita em mim, né, de emoção. Eu acho que o teatro tem um plus a mais, porque quando a gente vê o outro ser humano encenando, não é? Então nós nos percebemos a partir daquela cena, a partir daquele ato. E nós vamos recebendo notícias a nosso respeito. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta muito, né? Às vezes nos faz bem, às vezes nos faz chorar e entristecer. Mas eu acho que tudo isso tem uma função, e uma função muito rica para a história da humanidade, né? Que é, obviamente, a de nos amadurecer, a de nos fazer crescer. Então, parabéns pelo teu trabalho, viu, Fernanda? Muito bom, todo mundo convidado. Opa, a Ciomara Campos está dizendo aqui, ó. Como a Fernanda falou, eu já assisti a peça, e se tivesse em São Paulo, assistiria mais 20 vezes. Posso deixar claro o quanto essa peça é profunda e nos faz crescer. Quem estiver por perto, não deixe de ir. Eu fiz parte dos 20% que não chorou, mas a maioria se emociona demais. Porque realmente mexe conosco, nos faz refletir sobre nossa própria vida, junto com a história emocionante que eles encenam lá. Maravilhosa, bacana o depoimento dela. Você também é médium, além de atriz? Também sou médium. E o espiritismo, como que surgiu na sua vida? Como foi? Olha, desde sempre. Eu nasci numa família que tinha o costume de participar assim, de sessões espíritas e buscar esse tipo de auxílio, ainda que buscasse, mas não se revelasse espírita, né? E, bem, eu saí de casa muito cedo e uma coisa, para mim sempre foi muito normal, porque desde criança eu tive muitas experiências de ver ou de ouvir, muito cedo. Então já começou... E eu não podia falar o que eu estava... Eu vi um irmão meu de sangue que desencarnou antes de eu nascer, 5 anos antes. Na minha frente, sorrindo, eu lembro muito claramente com uma camisa polo azul clara. E ele escutava barulhos, e assim, várias experiências. A voz que ainda me guia, que é o meu mentor mais profundo, digamos assim, que eu sempre escutei quando eu era criança, e eu dizia para os meus amigos que eu falava com Deus. Porque eu não entendia, né, o que era. Mas para mim era normal ver espíritos. Então, quando alguém falou em reencarnação pela primeira vez de uma maneira que lexicamente eu conseguisse compreender, para mim aquilo já era compreendido pelo meu espírito. Eu já sabia que não era um susto. Então, eu nunca tive problemas. Eu faço o atendimento até para as pessoas através do meu canal. A gente tem um e-mail, que é atendimentorusver@gmail.com. E eu vejo os médiums em potencial, né, em fase de desenvolvimento, ou com medo de ver, com medo de ouvir. Eu nunca passei por isso, nunca tive medo. Era normal. E só que, quando criança, já tinha uma consciência de que eu não poderia falar, porque não iriam me compreender, ou achariam que aquilo era coisa de criança. Então, ao mesmo tempo que eu tinha experiências, eu fechava em mim, até o dia que eu comecei a falar. Isso foi depois dos 18 anos. Até porque eu tive muita incompreensão em casa, no enredo dessa minha própria história. Eu tive muita incompreensão. A família também teve essa questão. A questão da família. Não por desacreditarem, porque não queriam que eu enfrentasse o que eu tinha para enfrentar. Porque essa história justamente me fez questionar, porque eu fui fazer faculdade de Direito. Digamos assim, obrigada. Porque aquilo era caminho. Inclusive, uma vez me disseram, você tem que fazer direito porque abre muitas portas, profissionalmente falando. Mas eu não quero muitas portas, eu quero a minha porta. Então, eu tinha que ser muito forte. E ou era isso, ou eu não viveria mais. Sim. E eu estava muito ciente que eu não viveria mais. E eu não estava brincando.
Mas isso nunca foi uma chantagem. Então eu passei por um quadro de depressão que eu nem entendia, porque essa palavra não era comum. Depressão não era comum para mim. Nunca tinha escutado, nunca tinha tido consciência do que significava depressão. Mas através... Quando eu peguei o evangelho, acho que pela primeira vez, eu olhei, nossa, isso é a vida. Quantas respostas. Ali eu encontrei. Respostas mesmo. E a própria revelação da minha vida passada me revelou o presente. Porque eu precisava encarar quem eu era, o que estava acontecendo comigo, enfrentar as circunstâncias para viver. Quando a gente faz o caminho de volta, né, que muitas vezes é doloroso, a gente faz evite de voltar, mas ele é importante. A gente começa a ligar os pontos, né? E entender o que a gente está passando na realidade. Só que você fez um caminho um pouco mais longo, né, Fernanda? Você foi lá, bem lá na volta. Mas isso foi espontâneo. Sim. Não foi uma coisa programada. Sim. Bom, o prefeito de Sorocaba, José Crespo, do DEM, deverá ser ouvido na data já agendada pela comissão processante da Câmara de Vereadores, ou seja, no dia 22 de julho. Os parlamentares decidiram ainda que o chefe do executivo sorocabano será ouvido em sua residência, respeitando o acordo feito com a defesa. A situação foi discutida na Câmara de Sorocaba após uma viagem internacional feita pelo prefeito, que é o José Crespo, né? E ele foi flagrado em Montevidéu, no Uruguai, no dia 7 de julho, dentro do período em que estava afastado do trabalho, graças a um atestado médico. Conforme Pessini, com depoimento ou não, vigorará o prazo de 5 dias para que a defesa apresente as alegações finais. Portanto, essa resposta precisará ser dada até dia 26 de julho. O parlamentar também comentou sobre o ofício enviado ao prefeito cobrando explicações sobre a viagem. É a comissão processante que mantém aí o depoimento de José Crespo para o dia 22, tá? Na Mundo Maior tem a promoção Mês da Caridade. Ah, que bacana. A caridade é sempre muito presente na filosofia espírita, né? É um sentimento, uma ação de ajuda a alguém, sem a espera de qualquer recompensa. O ato mais puro de amor ao próximo, uma das principais virtudes que todos nós podemos ter. Para te inspirar a ser cada vez mais caridoso ou caridosa, a Mundo Maior está realizando a campanha Mês da Caridade com um desconto de até 30% em produtos com esse tema. Então acesse mundomaior.com.br ou ligue 4966-5775. E agora você também, falando sobre a Gênese, né? Você pode adquirir o seu exemplar da Gênese, a obra original, na versão do e-book e também ler no aplicativo gratuito da Amazon. Muito bacana. No seu dispositivo do Kindle também está disponível. O livro é no site também, né? Você pode acessar amazon.com.br, a Gênese, a obra original. Tem um encontro que a gente vai também divulgar, é o 19º Encontro de Educadores e Público Geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dia 29 e 20 de julho, com a participação musical do cantor Dani Lu e os palestrantes Alejandro Vera, Fábio Ribeiro, Ana Garipo. Também haverá oficinas aos participantes e a formatura do Educadores Espíritas da FESP. Dia 19 às 6 da tarde e no dia 20 às 8 da manhã. O tema central é valorização da vida e haverá tradução simultânea em Libras durante o evento. Bacana, né? Entrada 2 quilos de alimento não perecível e as inscrições na FESP, Centro de São Paulo, Rua Dona Maria Paula, 140 na Bela Vista, ou site feesp.com.br e você pode participar. Vamos com o Júlio Sena, coaching espírita aqui no Manhã Boa Nova. Acompanhe. Você sabia que para aprender espiritismo você precisa ir para a academia? Pois é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Academia Kardec de Estudos Espíritas. Então se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui no botão inscrever-se, ativa o sininho, porque vai começar o seu treino de espiritismo nesse canal. Você deve estar se perguntando, Júlio do céu, mas que loucura é essa de academia? Onde já se viu? A gente vai ter que levantar peso agora? Vai. Então quer dizer que a gente vai ter que treinar todo dia, então? Vai. E a gente vai ter que suar, sentir dor, tomar suplemento nessa academia? Vai. Mas calma aí, jovem gafanhoto. Me acompanha no raciocínio. O Espiritismo é formado basicamente por 5 livros, que são esses aqui. Menos esse aqui. Agora sim. Isso tudo, mais os outros livros que o Kardec lançou,
toda a coleção da Revista Espírita e obras de autores como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Chico Xavier e tantos outros autores que existem no mundo e na história do Espiritismo. E onde que a academia entra nisso? Quando a gente vai treinar numa academia, invariavelmente a gente trabalha com pesos, seja o peso do nosso corpo ou das máquinas, dos aparelhos que a gente usa. No estudo, esse peso são os assuntos e a profundidade que a gente vai ter de cada um deles. No começo é super leve, é superficial, a gente nem sente tanta dor, mas com o passar do tempo, se a gente realmente quiser ter algum resultado e se desenvolver, a gente vai precisar aumentar esse peso. No estudo, isso significa se aprofundar nos assuntos. Mas, para que a gente possa pegar mais peso, a gente precisa primeiro aprender a técnica, arrumar a nossa postura e descobrir quais são os músculos que a gente vai usar para levantar aquele peso. Quando a gente vai estudar, nós também precisamos ter algumas bases, entre elas aprender a como estudar, como tirar a maior parte de conhecimento daquele conteúdo. Também, como organizar o nosso tempo e dividi-lo de uma maneira que seja saudável para o estudo. E, por fim, conhecer as bases do Espiritismo, para aí sim a gente poder chegar nos assuntos peso pesado. Outro ponto importante, ter consistência no seu treino vai te fazer ter melhores resultados, certo? Certo. E no Espiritismo? Por incrível que pareça, olha que coincidência absurda! Também. Manter um ritmo do seu estudo vai fazer com que a sua mente consiga reter mais informações e mais conteúdo, principalmente quando você começar a entender que esses assuntos estão diretamente relacionados no seu dia a dia de uma maneira prática. Tá. Entende? Mas esse negócio de suar, de dor, de suplemento, isso é loucura, né? Ô, gente, tira esse cara daqui. Esse cara tá louco. Imagina a cara do Kardec vendo isso agora, gente. Me ajuda, gente. Tem uma frase do Chico que eu acho genial. E ele fala assim: todo mundo evolui desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Brilhante, né? O Chico mandou muito bem nessa frase. Portanto, jovem Padawan, é melhor você desidratar suando. Mas claro, se você quiser desidratar chorando também não tem problema. A gente vai passar pela dor. O grande lance aqui não é a gente fugir da dor. A gente está no planeta de provas e expiações, né? Então vai ter umas tretas. Por aqui a gente vai ter que passar uns perrengues mesmo, faz parte, tá tudo certo, tá no planejamento. A questão é, quando você passa pela dor, o que você aprende com ela? Porque o que realmente muda a sua vida é o que você vai fazer com aquilo que está te acontecendo agora. Então, pensa nisso da próxima vez que você passar por um sofrimento e lembra do Chico de novo, que ele já falou, né? Esse sofrimento aí também passa. Tá, mas você deve estar se perguntando agora, e o suplemento? Onde que entra esse bendito suplemento? Bom, vamos lá. Papel e caneta na mão, vou te passar aqui a receita do suplemento que você vai precisar tomar antes, durante e depois desse treino. Você vai precisar de uma dose de paciência, uma outra dose de resiliência e uma última dose de persistência. Se você tomar essas 3 doses antes, durante e depois, eu garanto que os resultados vão ser os melhores possíveis. E agora eu quero saber o que mais pode ser feito na Academia Kardec de Estudos Espíritas. Deixa aqui nos comentários do vídeo, eu quero ver a sua criatividade rolando solta pra gente ficar bombado nesse negócio de espiritismo. Eu vejo você no próximo vídeo. Boa, Júlio! Muito legal as participações. Anotamos tudo, tá bom? Um abraço para você. E você, já ouviu falar sobre a previsão de Chico Xavier para 2019? Se ainda não, esse assunto é um dos mais procurados e temidos. Isso porque, segundo algumas pessoas, essas previsões podem ditar de como será o nosso futuro próximo. Algumas pessoas que conheciam Chico começaram a divulgar supostas conversas que tiveram com um médium. Essas pessoas que se autoproclamam amigos de Chico estão divulgando a tal da data limite. Qual a visão espírita da data limite, Adriana? Olha só, né? Se a gente levar ao pé da letra, né, como a notícia nos chega, a gente nega alguns princípios espíritas, né? Acho que o primeiro é a questão do livre-arbítrio, né?
Então, eu acho que isso não pode fugir da nossa perspectiva espírita. Não existe nada predestinado. Olha, as coisas vão acontecer de uma forma milimetricamente calculada, né, com a data certinha, vai acontecer nesse dia. Não. Até mesmo porque, quando nós reencarnamos, nós temos sim um planejamento. Gente, um planejamento não significa que é algo determinado. Quando nós encarnamos, nós vamos passar por inúmeras experiências que podem nos levar a viver aquilo que planejamos e podem nos levar a viver outras experiências. Porque durante a nossa trajetória, a gente foi atenuando, né, de alguma maneira, amenizando. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que numa vida passada, eu fui uma pessoa, sei lá, que cometeu alguns crimes. E aí, lá no meu planejamento, eu me coloco à disposição. Então, bom, se eu cometi alguns crimes, eu quero passar de forma deliberada. Eu quero passar pelas mesmas dores, porque eu preciso depurar isso. Olha, eu escolhi. Aí eu reencarno. Eu, pessoa do bem, começo a trabalhar. A Miriam já até se ajeitou ali, para vir uma cacetada. Pessoa do bem, né? Mas não, gente, reencarnei, pessoa do bem, engajada no bem, vai lá e faz campanha Alta de Souza, e faz não sei o quê, e faz um monte de coisa. E começo de verdade a trabalhar no bem. Qual é a lógica para que eu passe por uma situação de profunda dor, como aquela que eu me predispus? Não tem muita lógica, né? Então, isso eu estou dando um exemplo de uma experiência, né, de uma pessoa. Agora, vamos pensar de uma humanidade. Hoje a gente vê muitas notícias ruins. Estão acontecendo de verdade? Estão. A gente tem aí a guerra da Síria, a gente tem a situação na Venezuela, dentro do nosso próprio país. Então, enquanto humanidade, de verdade, nós não estamos, né, nós estamos tendo aí algumas atitudes bastante tóxicas, estamos nos autodestruindo e destruindo o planeta. Agora, isso não significa que também tem muita gente trabalhando no bem. Tem muita gente trabalhando no bem. E nós não podemos perder essa perspectiva, porque se isso acontece, nós seremos levados por uma onda de pessimismo que vai trazer para nós condições de adoecimento psíquico. E isso é muito grave. A Fernanda estava falando aqui sobre a depressão, então a gente fala sobre a depressão, ansiedade, todos os transtorno do pânico, enfim, todos os transtornos que estão aí e que muitas vezes são provenientes a pessoas que se alimentam de notícias do mal. Você me fez uma pergunta, eu viajei, como sempre, né? Não respondeu? Não respondi. Tampouco se lembra. Eu lembro da pergunta. A pergunta foi, o que o Espiritismo tem para dizer a data limite? Né? Bem concomitante aí, né? O que o Espiritismo tem para dizer a data limite? Bom, não existe uma data pontual. Existem ações que nós podemos e vamos desempenhar a favor para que isso aconteça ou não. Eu acho que depende muito das nossas atitudes e da nossa consciência. Miriam? Olha, eu estava dando uma olhadinha, nem é um assunto muito conhecido meu, achei bem interessante isso. E o Chico, de alguma forma, deixa aí um legado e algumas pessoas estão propagando a ideia. A data é 2019, viu? Tá chegando, é julho, dia 20. Né? Dia 20. Aí, 2019 Gente, tem mesmo. Agenda, dia 22. Dia 20 é aniversário do meu cachorrinho. Então, é o dia da peça. E é dia do amigo. É o dia da peça. É o dia da peça, é o dia do amigo. Não vai rolar, gente. Sinto muito. Vou trabalhar, né? Mas ele faz algumas previsões sobre desastres naturais, guerra, sobre também a possibilidade da gente passar a viver mais em harmonia, cura de doenças, viver entre extraterrestres, já vivemos, né? Olha aqui. Temos aqui um exemplar. Eu sou de fora, não avisei, mas eu sou. A gente nota que tem um pessoal meio, né, legalzinho. Então, você veja, se estamos, nem sabemos. O que nos cabe saber? A questão é real que a Terra está num processo de transição, que a gente teria que caminhar um pouquinho mais para a luz. Contando uma novidade incrível. Correr, né? Muita força para a luz. E que eu acho que existem projetos, né? Se um grupo não vai totalmente para a luz, ele precisa se romper. E quem vai para a luz, vai para a luz. Quem não vai, para ganhar o alimento certo nessa transição. Agora, quanto ao que está sendo trazido de uma forma assim pontual, com datas, né? Ano, data e tudo mais... Eu realmente não confio nisso, não acredito nisso, não acho que é dessa forma. São inúmeras variáveis, inúmeros seres humanos, inúmeros livre-arbítrios
para lidar com uma coisa dessa, então eu não acredito que seja dessa forma. Mas acho que a previsão que ele tinha de que alguma coisa muito séria pode acontecer no meio deste ano é razoável, né? Possíveis guerras. Acho que tem uma informação que talvez ele não tenha nos dado e que de outros caminhos a gente tem também, que existe uma transição acontecendo nesse planeta, de fato, e que nós precisamos atravessar. E atravessar é ir para a luz mesmo, escolher um caminho de luz, que daqui nós poderemos ter mais cura e mais harmonia, ou não. Né? É como se a gente estivesse num deadline, que é essa data limite dele. Nós estamos torcendo um negócio, apertando um negócio, até a hora que espana ou afrouxa, né? Vamos ver. A Márcia Marins, no nosso YouTube, está participando e perguntando como é mesmo o nome da peça. Fernanda. Uma história de vidas passadas. E já tem sorteado. Que legal, quem vai garantir o seu lugar? Ela já garantiu, né, um par de ingressos para a peça, é o Eduardo Garcia de Carapicuíba. Parabéns! Vai lá para você conhecer nesse espetáculo, conhecer a Fernanda de pertinho também. Muito legal. Edna Vandalete, no nosso YouTube, também a respeito de um comentário que você fez, depoimento, né? Ela diz: bom dia, eu ouvi há pouco o que foi dito e acontece comigo o que ela falou. Fico até preocupada quando dou muita risada ou fico feliz demais, porque logo após acontece alguma coisa triste. É coincidência ou, se não for, por que acontece? Parabéns por todos os programas da Boa Nova, ouço todos. Abraços, Deus os abençoe. Miriam. Bem, eu tenho aqui um dado controverso, né? Então, para algumas pessoas isso pode ser real e pode funcionar dessa forma. Para inúmeras pessoas, isso é uma crença que foi registrada dessa forma. A gente ouve desde pequenininho, quem ri na sexta chora no sábado. Isso necessariamente não precisa ser dessa forma. E se você tem esse componente internalizado, você vai favorecer que isso se dê dessa forma. Salvo exceções raríssimas por essa ou aquela razão. Mas, na verdade, não é porque você está muito feliz que alguma coisa terrível vai acontecer. Acho que quando a gente está muito feliz, tem uma frase bacana, né? Não há mal que sempre dure, não há bem que não se acabe. Blá, blá, blá. Gostou? Quer dizer, a vida é cíclica, aqui a gente está em expansão e retração. Expansão e retração. É o pulmão, é o coração, é a maré, tudo respira. Então, nós temos momentos magníficos e temos momentos nem tão magníficos. Isso vai acontecer. Logo, o contraste haverá. Isso não quer dizer que é uma punição, que tem que ser assim, ou que a queda tem que ser muito grande. A queda, toda vez que você faz um trabalho pessoal, ela pode ser diminuta, ela pode ir diminuindo. Você pode ter momentos cada vez mais gloriosos, porque o caminho para Deus é luz. Adriana? Eu acho que a Fernanda fala de uma experiência dela, subjetiva, né? Que eu acho que tem a coerência dela. Eu tomo muito cuidado para a gente não utilizar aquilo que... Para eu não utilizar aquilo que é meu como algo generalizado, né? Porque senão a gente entra nesse padrão. Agora, tem uma coisa que me parece que é muito, muito real. As pessoas têm dificuldade com a felicidade. Né? Esse estágio de felicidade, esse estágio de bem-estar é cultural, né? Então, é como se a gente merecesse a infelicidade e estivesse garantido para nós momentos de felicidade. Ao passo que nós não fomos preparados para isso, nós fomos preparados para a excelência. Estamos caminhando, a gente chega lá. Mas tem mesmo, eu acho que tem uma questão cultural aí e a gente precisa olhar como nós, enquanto indivíduos, funcionamos. Como é que a gente lida com as nossas pequenas felicidades e a possibilidade de verdade de ter uma vida plena, feliz e tudo mais. Isso é autossabotagem. Às vezes social. Eu imagino que sim. A gente tem uma coisa da cultura, da família, que nem sempre vai dar certo, que não vai acontecer, que não foi isso, né? A questão, eu me referi ao meu pai, ela tem mais a ver com como se fosse um sinal. Uhum. Naquele momento eu entendi, para mim, naquele momento. Lógico. Convida as pessoas para a peça. Então, gente linda, sábado agora, no Teatro Santo Agostinho, às 19 horas, o espetáculo Uma História de Vidas Passadas. Vocês estão convocados. Todos! Peça autobiográfica, a gente vem do Sul e de Santa Catarina só para fazer o espetáculo em São Paulo. Bacana, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns mesmo. Sucesso para você, viu? Obrigada, Adriana. Obrigada, gente. Beijo. Boa quarta.
Obrigada, Miriam. Beijão, pessoal. Até. Bom demais! Tem algumas mensagens, vamos trazendo aí nos próximos programas, acredito na segunda-feira a gente já consegue responder, tá bom? De Mogi das Cruzes, a Solange, outras ouvintes também, tá? Fica no Manhã Boa Nova aí na segunda-feira, a partir das 8 horas, que a gente vai respondendo. E continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Tchau, tchau! Você acompanhou Manhã Boa Nova.